Olá, o câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células que formam um tumor com potencial de invadir outros órgãos. Depois do câncer de pele, o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres, isso no mundo e no Brasil. Essa doença responde atualmente por cerca de 28% dos novos casos de câncer. É bom saber que também acomete homens, porém é raro, representando menos de 1% do total da doença no sexo masculino. Em 2021, foram registradas 220 mortes de homens, enquanto em mulheres as mortes passam de 18 mil. Segundo o Ministério da Saúde, o câncer de mama é relativamente raro antes dos 35 anos, mas acima dessa idade a incidência cresce progressivamente, especialmente após os 50 anos. Estatísticas indicam aumento na incidência tanto nos países desenvolvidos quanto naqueles em desenvolvimento. Existem vários tipos de câncer de mama. Alguns evoluem de forma rápida, outros não. A notícia boa é que a maioria dos casos tem bom prognóstico, respondem bem ao tratamento. Nossa conversa será com o médico Jader Sabino Jacó do Nascimento. Dr. Jader é oncologista pelo Instituto Nacional de Câncer, no Rio de Janeiro, e fez residência em clínica médica pelo Hospital Barão de Lucena, em Pernambuco. Atualmente, é chefe do Departamento de Oncologia do Hospital Universitário do Ceará, superintendente estadual de saúde da região de Fortaleza e coordenador da Oncoclínicas Fortaleza. Doutor Jader, é um prazer recebê-lo aqui no Saber é Saúde. E eu já pergunto, o câncer ainda causa temor, muito medo nas pessoas? Primeiramente, gostaria de agradecer, né, o convite aqui em representar, né, toda a nossa população médica e mostrar a importância, né, sobre uma prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, né. Hoje, o câncer de mama, ele é responsável na incidência, né, maior em população feminina, né, do triênio 2023-2025, por ano, 73 mil novos casos. Então, vejam a importância disso. Então, pelo alto volume hoje de diagnóstico, nós temos hoje um grande temor pela população, mas ao mesmo tempo a gente sabe que um diagnóstico precoce pode fornecer mais de 90% de chance de um tratamento eficaz e possivelmente cura, né? E apesar de todos esses fatores, a população feminina sempre se amedronta, mas a gente sabe da questão do diagnóstico precoce, a presença de exames disponíveis para rastreamento, equipe capacitada em atenção primária à saúde, em atenção especializada, capaz hoje de diagnosticar de maneira precoce e evitar tratamentos desnecessários e esses níveis absurdos de morte que vem acontecendo. Outro dia, doutor Jader, eu conversando com uma médica, amiga minha, e ela disse, Angélica, todos nós teremos o nosso câncer. É questão de tempo. Se der tempo se revelar, né, se mostrar. Isso é verdade? Isso procede? Não, na verdade é o seguinte, o câncer hoje, né, nós tratamos o câncer como uma doença multifatorial, certo? O que é uma doença multifatorial? Existe a carga genética, que nós chamamos de carga genética somática, né, que é uma carga genética que é adquirida. A influência hormonal ao redor da vida, o estímulo, né, durante toda a fase de vida ambiental, a falta de atividade física, uma alimentação inadequada, o consumo de alimentos ultraprocessados, a Sim. obesidade associada ao que a gente chama de um estímulo de estrogênio exagerado. As mulheres que tiveram uma menarca precoce, que começaram a menstruar mais cedo, as mulheres que pararam de menstruar muito tarde, as mulheres que engravidaram a primeira vez de uma forma tardia. Então, são inúmeros fatores que podem acarretar. Nem todas as Sim. mulheres vão desenvolver câncer, mas hoje, se nós tivermos a associação desses fatores multifatoriais, existe uma grande possibilidade disso acontecer. Entendo. E o câncer geralmente é indolor, mas ele tem sintomas. O câncer de mama apresenta o quê? Quais são os sintomas, doutor Jader?
Pronto. Câncer de mama, né, é uma coisa muito importante, tá? Câncer de mama, a gente tem que prevenir. Isso é uma coisa extremamente importante que devemos levar para sempre. Os sintomas, eles podem acontecer. Sim. A mulher que palpa um nódulo diferente, uma descarga papilar, um líquido, uma descarga serossanguinolenta, percebeu que houve alteração do mamilo no autoexame, percebeu que a areola está modificada, a pele retraída, palpou um gânglio na axila, tudo isso são sintomas para procurar a ajuda médica mais próxima possível. Agora, lembra que para chegar em tudo isso existe o rastreamento. Isso, importantíssimo dizer. O rastreamento precoce, o rastreamento de maneira geral na população é extremamente imprescindível para que a gente consiga altas taxas de cura e evitar tratamentos ineficazes e que, por vezes, podem causar sintomas desnecessários nas pacientes e, algumas vezes, não trazer a cura, que é algo que a gente procura. Um dos sintomas é a secreção. Como é a secreção de alguém que esteja com câncer? A cor, a consistência, o senhor pode dizer para a gente? Essa secreção, como eu falei, ela pode ser uma secreção mais líquida, certo? Pode ser uma consistência de água e um pouco mais espessa. Em alguns casos, e na grande maioria, é uma secreção serossanguinolenta, parecida com a famosa água de carne, que a gente fala para a maioria das pacientes. Só que uma coisa que é muito importante de se saber é sobre a questão do autoexame. O autoexame não substitui o método de rastreamento da mamografia. O autoexame, ele é um autoconhecimento. Então, qualquer sintoma novo é necessário uma avaliação médica especializada, porque cada mulher tem um fator diferente. O senhor pode explicar como é esse autoexame, o que a mulher pode fazer, como ela se coloca, onde passa a mão? É tão interessante saber. Isso, na verdade, é um tema extremamente importante, tá? O autoexame hoje, que é preconizado pelo Ministério da Saúde, ele é formalizado, certo? Pelos médicos da atenção primária à saúde, médicos de atenção especializada, né? Em que as mulheres, elas podem conhecer o seu corpo previamente, certo? Se despir em frente ao espelho, perceber de uma forma estática se as mamas elas estão simétricas, se existe alguma alteração importante que possa ser visualizada no espelho. E essa alteração ser comparada, se existe um nódulo, alguma retração nova, se existe alguma descarga durante a palpação, tentar palpar da melhor maneira possível em métodos circulares ao redor das mamas, palpar as axilas e em qualquer dessas alterações que existirem, procurar ajuda médica. Doutor Jada, e quais os tratamentos oferecidos pelo SUS hoje para quem desconfia de algo ou foi diagnosticado com câncer, para que dê start ao tratamento? Veja só, o grande ponto do tratamento, ele começa sempre com o diagnóstico, tá? O diagnóstico hoje ele é feito pela biópsia, certo? Sim. Hoje, o governo do estado do Ceará está transformando. Na verdade, nós estamos vivenciando uma era digital. E começamos hoje pelo rastreamento, pelo diagnóstico precoce. Então, as mulheres, hoje entre 50 e 69 anos, que é a população alvo do Ministério da Saúde, elas estão recebendo mensagem no mês do aniversário. Olha que interessante. Exatamente. Informando a necessidade e a importância de se fazer mamografia no tempo adequado. Então, veja a importância de se fazer tudo isso. E quando é feito, outra coisa muito importante que temos que lembrar, mamografia não é só para rastreamento. Mamografia é método diagnóstico. Percebeu qualquer uma dessas alterações no autoexame, procurou o serviço médico, em qualquer idade você pode fazer mamografia para diagnosticar. Então, nunca hesite em procurar ajuda médica. Agora, o que nós devemos lembrar, qualquer uma das alterações que são necessárias, que acontecem, elas podem ser submetidas à avaliação do médico mastologista, que é o responsável por avaliar e fazer a biópsia, né? E hoje estamos também vivenciando uma nova era, que é a era de mais acesso a especialista. Né? Isso é uma associação dos governos. E isso é uma associação dos governos municipais, principalmente o estadual e o Ministério da Saúde, em um investimento maior na atenção especializada. Então, existe hoje o que nós chamamos de OCIs, né? Essas OCIs, elas funcionam como um conjunto de procedimentos, né? Então, o paciente, ele tem qualquer manifestação dessa, procura a atenção primária à saúde, faz um método de rastreamento
ou mostra que tem alguma coisa alterada durante o seu exame, né? E esse médico ele é capaz de colocar em filas específicas para que o paciente consiga fazer um pacote de procedimento. Então, vamos dar um exemplo. O Muito bom. paciente perceber um nódulo, ele pode muito bem ser encaminhado para a fila de uma OCI e naquela OCI já Vamos engloba... dizer o que é OCI. Isso, a OCI, na verdade, é uma oferta de cuidado integrado, né? Olha. Essa oferta de cuidado integrado, ela envolve tanto a consulta médica como a avaliação por um exame e, consequentemente, a biópsia se for necessário. Então, para um câncer de mama hoje, perceber um nódulo, quando se coloca no OCI de avaliação de câncer de mama, o paciente pode ser submetido a uma avaliação do mastologista, fazer a mamografia e, consequentemente, uma core biopsy, né, que é uma biópsia do nódulo da mama e também uma avaliação da axila, se for necessário. Isso, num conjunto, a gente consegue reduzir o tempo de espera dos pacientes para um diagnóstico precoce. Olha que coisa boa. A gente tem que parabenizar. Mas qual é o tempo real de espera? Porque a gente ouve muitas mulheres, eu estou na fila para fazer um exame, eu preciso de uma mamografia. Hoje, tendo em vista que o senhor disse que tem sido acelerado, tem dado essa atenção, esse cuidado todo especial, qual é a média de tempo, por favor? A média de tempo, ela é diferente em todas as regiões de saúde do estado do Ceará. O que é importante de se saber hoje é que nós estamos investigando todos os indicadores, os índices, os tempos, estamos trabalhando, né, de uma maneira completa e eficaz para tudo isso. O governo do Ceará, o governador Elmano, a doutora Tânia como secretária de saúde, eles têm uma prerrogativa hoje dentro da própria secretaria em trabalhar em algo que é extremamente imprescindível, é a descentralização e a interiorização, para deixar o tratamento mais próximo das pacientes, a investigação, né, e estimular essas pacientes a procurarem o serviço de maneira mais ágil, para que a gente consiga um diagnóstico precoce. Hoje o Ministério, ele considera, né, na lei dos 30, 60 dias, na Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, 30 dias até para um diagnóstico desde a suspeita e mais 60 dias para começar um tratamento. E nós aqui do Ceará, pelo conjunto de fatores, pela abertura dos novos grandes centros, como o Hospital Regional do Sertão Central, Sim. o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, o Hospital Universitário do Ceará, já estamos reduzindo em relação aos outros estados o tempo de espera. Que coisa boa. Excelente notícia. Doutor Jada, e a mulher que se submeteu a um procedimento cirúrgico, teve que retirar a mama, o SUS garante a reconstrução? Pronto, isso é uma pergunta extremamente importante. A reconstrução, ela pode estar atrelada a esses procedimentos, né? Então, assim, depende da unidade, depende do caso, porque nem toda paciente também vai ser candidata. Sim, sim. Depende também do procedimento cirúrgico, ao que ela foi submetida, aos tratamentos anteriores, à equipe que o avaliou, mas o que é extremamente importante é que nós estamos vivenciando hoje um tempo novo na Secretaria de Saúde, que é um tempo de escuta, que a gente consegue tentar entender todos os problemas das pacientes e procurar a melhor maneira possível para resolver. Então, todos nós estamos abertos e aptos, seja em qualquer serviço, a resolver e a trazer o tratamento mais eficaz que a paciente precisa. Tão bom poder ouvir isso, doutor Jader. Tempo de escuta. Essas mulheres são acolhidas, são bem recebidas, se sentem confortáveis quando procuram um tratamento ou ser ouvida, porque muitas mulheres só querem ser ouvidas. Exatamente. Assim, eu como médico oncologista, eu digo que desde a minha formação, a gente sempre é um pouquinho psicólogo, um pouquinho padre, um pouquinho médico e um pouquinho advogado, né? A gente tenta defender todos os direitos das pacientes, mas ao mesmo tempo a gente tem muito essa questão de acolhida, é de trazer para próximo, é de dizer o significado de se fazer um diagnóstico precoce, é explicar sobre o tratamento, é atravessar nessa fase tão difícil segurando na mão. E isso tudo, né, a gente vem tentando organizar na nossa administração, na Secretaria de Saúde, como um tempo de acolhida e de cuidado. Então, todas essas mulheres agora, elas conseguem ser acolhidas por uma equipe multidisciplinar comprometida nessas unidades assistenciais. Mas o que a gente percebe hoje ainda é que ela ainda passa a ser um tema muito chato para as mulheres, né? Então, hoje, eu quero reforçar aqui nesse ambiente a importância de um diagnóstico precoce, de procurar um serviço, de fazer a mamografia em um tempo oportuno.
o governo está com inúmeras vagas para serem preenchidas por vocês. Isso é extremamente imprescindível, né? Para que a gente melhore a qualidade de vida, diagnostique o câncer de maneira precoce e traga maiores taxas de cura. Doutor Jader, se falava muito na reposição hormonal e que ela poderia desencadear um câncer de mama. Isso é fake? Fato ou fake? Isso é um tema muito importante também, né? É extremamente relevante. O que é que a gente sempre diz da terapia de reposição hormonal? Terapia de reposição hormonal, ela não está intrinsecamente, não tá intrinsecamente relacionada ao desenvolvimento do câncer, né? A terapia de reposição hormonal pode desenvolver, Sim. Certo? Por isso que a gente chama de benefício individual. Por exemplo, eu tenho 69 anos. Eu nunca fiz reposição hormonal. Não sinto que é necessário, nunca busquei. Então, por isso eu faço essa pergunta. E o senhor já está desenvolvendo, dizendo que pode causar. Pode causar. A terapia de reposição hormonal hoje, ela pode causar, sim, câncer de mama, mas ela não está intrinsecamente realizada. Por isso que eu falo sempre hoje que ela é um benefício individual. Mulher tem que ser estudada de caso a caso. Quando você vai fazer uma terapia de reposição hormonal, eu preciso de um médico especializado, capaz de explicar todos os efeitos colaterais, acompanhar tudo o que pode acontecer com a terapia de reposição, procurar fatores genéticos associados, procurar história familiar, ter um acompanhamento mais próximo. Então, tudo isso é diferente de mulher para mulher. Pode-se reduzir as chances de desenvolver um câncer com exercícios físicos, alimentação adequada, não beber, não tomar álcool, evitar o tabagismo. Isso também é fato ou fake? Não, é fato, certo? Na verdade, isso é uma coisa extremamente importante, né? Que a gente sempre carrega. É como eu falei desde o começo, câncer é uma doença multifatorial. Eu preciso de alteração genética adquirida, não necessariamente as hereditárias. Eu preciso de uma influência do ambiente. Sim. As alterações hormonais, que a gente já discutiu aqui previamente, né? E essas alterações de ambiente, elas envolvem inúmeros fatores, né? O abuso de álcool, a questão do tabagismo, o ativo e o passivo. A falta de atividade física pode estar associada à obesidade, o consumo de alimentos ultraprocessados. Então, tudo isso pode estar relacionado ao desenvolvimento não só de câncer de mama, mas a qualquer outro tipo de câncer. Qualquer outra doença também. Qualquer outra doença também. Né? Sempre que eu entrevisto algum colega seu aqui, independente da especialidade, eles falam na atividade física, na alimentação, porque hoje é essencial. E os produtos hoje têm muita química também, né? Então, uma alimentação mais natural. Entrando agora para o lado da amamentação, ela evita mesmo as chances, ela cai aí esse número de possibilidade de ter um câncer? Pronto, a amamentação também é algo que é importante, que é discutido hoje na prática. Então, amamentar pode ajudar, sim, a evitar o câncer de mama, né? Alguns estudos já mostram isso a longo prazo. Então, é algo eficaz. A gente tem que sempre estimular a amamentação nas mulheres que acabaram de ter seus filhos, né? É algo extremamente importante. Querendo saber agora um pouquinho do Dr. Jader. Por que essa escolha pela oncologia e, mais especificamente, na parte mamária? Na verdade, a escolha da oncologia, né, como eu até falei aqui várias vezes sobre essa questão multifatorial, comigo também teve uma questão de muitos fatores, mas a oncologia me atraiu hoje porque ela passa a ser uma especialidade médica em que você tem mais proximidade com o paciente, né? Eu acho que você transcende o físico. Você passa a entrar muito na espiritualidade, na psicologia. Você tá junto, você anda de mãos dadas. Eu falo aquele negócio sempre, que às vezes você casa com o paciente. Que o paciente pode procurar qualquer especialista, mas para ele começar qualquer tratamento, se ele tiver um oncologista, ele vai sempre perguntar ao oncologista, sabe? Então, essa garantia, esse cuidado, essa proximidade, foi o que de fato me trouxe mais próximo da oncologia, né? E a oncologia, ela é uma especialidade que ela traz novos horizontes. Todo dia ela muda. Todo dia ela traz tratamento diferente. Então, todo dia a gente traz uma nova chance para eles.
E a gente sabe que depois que começa a tratar câncer, né, cada dia que se passa é ouro. E nada mais para a gente hoje que trata, né, todos esses pacientes, que convive de fato, sabe dizer isso. Como é receber uma paciente que recebeu um diagnóstico de cura? Isso na verdade é um dos melhores, das melhores sensações, né, que a gente passa dentro de um consultório. Eu digo até para você que a gente sempre vai por 2 pontos. Imagina só quando a gente dá o diagnóstico. A gente sofre junto. Aham. Não é uma coisa fácil. E depois a notícia da cura. E depois a notícia da cura. Então, e saber que nós fizemos parte desse processo todo. Aí passa tudo a ser mais gratificante. Porque o que a gente carrega hoje na oncologia também, né, de prerrogativa de tudo que a gente tem, é que a medicina tem limite, mas o amor não, né? Que lindo, que maravilha ouvir isso de um médico. E o senhor falou agora há pouco em espiritualidade. O senhor acredita em Deus? Com toda certeza, né? Eu sempre digo às minhas... E o que acontece é o seguinte, né? Existem estudos, existe a questão de nós sermos aqui físicos, terrenos, mas eu sempre falo que a fé, ela vem aliada com a ciência. Existem coisas que eu posso dizer e elas podem acontecer, mas existe uma força maior do que eu, que é capaz de mudar tudo. Por isso que eu digo sempre às pacientes, façam o que eu falo, mas acredite sempre nele, porque ele pode fazer muito mais do que eu faço. Que coisa linda. Doutor Jada, qual é o conselho, eu vou pedir para o senhor olhar para essa câmera, qual o conselho que o senhor dá para as pessoas que estão nos ouvindo, seja uma paciente sua, seja uma pessoa que nunca procurou um atendimento mais específico, desconfia de algo ou não, qual é o conselho que o senhor dá? E fale alguma coisa que a gente não teve oportunidade de falar aqui, de levantar agora nesse momento que o senhor acha importante. Por favor. Pronto, claro. Olha, o que eu vou deixar hoje de mensagem é para vocês, mulheres cearenses, né? Espero também que esse vídeo, que o nosso programa ultrapasse barreiras e que todas as mulheres brasileiras também escutem tudo isso. Que câncer de mama, né? Ele é tratável, ele é prevenível, a gente consegue investigar de uma maneira precoce. Nós temos métodos de rastreamento hoje indicado pelo Ministério da Saúde, como a mamografia, mas ela não exclui o seu autoconhecimento, o seu autoexame em casa. Qualquer idade que você sentir, qualquer um dos sintomas, procure um médico mais próximo, tire dúvidas, não fique em casa, certo? Procure os serviços de saúde para fazer a mamografia no tempo adequado, certo? Tente fazer e organizar, modernizar em casa, renovar o seu cadastro no sistema público, porque o seu número atualizado, nós vamos mandar mensagens para vocês nos meses de aniversário, só informando a necessidade e a importância de uma prevenção, de um rastreamento, certo? Então, qualquer um dos sintomas que acontecerem durante esse período, procure, sempre faça atividade física regular, uma alimentação adequada, evite ganhar peso, qualquer mudança na sua vida, quero fazer uma terapia de reposição, estou pensando sobre engravidar, sobre amamentar, está com dúvida? Procura o serviço de saúde, segue a gente nas redes, procura um pouco sobre isso, lê, se informa, mas não deixa isso seguir a sua vida, né? Nesse segmento de câncer, né? A gente tem muitas maneiras hoje de prevenir, de rastrear e de tratar. E lembrar que um diagnóstico precoce e eficaz pode evitar tratamentos desnecessários e aumentar a chance de cura mais do que 90% dos casos. Doutor Jada, que bom ouvi-lo. Traz assim uma tranquilidade, uma paz. Muito obrigada. Viu? Eu que agradeço o convite, né? E a gente espera que todas essas mulheres, né, elas escutem tudo isso e aumentem aí a nossa demanda de mamografia, que é o que a gente está procurando hoje, para dar um diagnóstico precoce e eficaz, né? Muito obrigada. E aqui a gente brinda com água, doutor Jada, porque água é saúde, né? E saber é saúde. Tchim, tchim. Tchim, tchim.